Bom dia, colegas. Essa semana o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, ele decidiu pela inadmissão da execução provisória da pena. Ou seja, para se aplicar a pena definitiva, exige-se atualmente o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Para entender essa mudança de jurisprudência do STF, é preciso, antes, fazer uma digressão histórica em relação ao entendimento do STF sobre esse assunto. Primeiro, é importante ressaltar que até fevereiro de 2009, o STF entendia que era possível a execução provisória da pena, ou seja, não havia necessidade do trânsito julgado. E os principais argumentos usados pela Suprema Corte era que o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não possuem efeito suspensivo. Porém, esse entendimento foi superado de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2016. O STF entendeu que não era possível a execução provisória da pena. Ou seja, os fundamentos que o STF utilizou para esse entendimento é que a execução provisória da pena ela não é admitida, ou seja, só pode ser feita antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, o cerceamento da liberdade do condenado, antes de transitar em julgado, sentença penal condenatória, ele só pode ser admitido quando houver presentes requisitos da prisão preventiva, ou seja, os requisitos cautelares previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, além da prova da materialidade e indício suficiente de autoria, existe também a demonstração da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e também para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, com base nesse entendimento de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2016, o STF entendeu que a execução provisória da pena ela viola o princípio da presunção de inocência, esculpido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que exige que esse princípio ele sustenta que a pessoa somente pode ser considerada culpada após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, ainda que o condenado a sentença seja confirmada em Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, não poderia haver execução provisória da pena, uma vez que não houve trânsito julgado da sentença penal condenatória. Porém, esse entendimento também foi superado, ou seja, a partir de novembro desse ano, há um entendimento atual do STF, julgado no dia 7 de novembro de 2019, o STF, ao julgar a ação direta de constitucionalidade 43, 44 e 54, relator ministro Celso de Mello, ele entendeu pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ou seja, o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele sustenta que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Ou seja, o artigo 283, ele entende que a aplicação da pena definitiva, ele exige o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Por outro lado, a prisão cautelar só poderia ser decretada se houvesse os requisitos cautelares da prisão preventiva ou temporária. Ou seja, mesmo havendo a condenação em segundo grau, não poderia ser aplicada a execução provisória da pena, salvo se houver os requisitos da prisão preventiva, que nesse caso seria a aplicação de uma prisão cautelar, desde que satisfeça os requisitos cautelares já mencionados. Ou seja, houve uma nova mudança de entendimento do STF. Ou seja, de fevereiro de 2016 a novembro de 2019, o STF entendia que era possível a execução provisória da pena, uma vez que o recurso extraordinário especial não tem efeito suspensivo, e também porque esses recursos
eles não discutem matéria fática, mas apenas matéria jurídica, não sendo, portanto, óbices a execução provisória da pena. Porém, esse entendimento, a partir desse julgado no dia 7 de novembro de 2019, ele foi superado, ou seja, atualmente o STF entende que não é possível a execução provisória da pena, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal. Foi declarada a sua constitucionalidade. Então, é importante ressaltar que essa decisão do STF, como foi proferida em uma ação declaratória de constitucionalidade, ele tem efeito erga omnes e vinculantes, ou seja, vincula todo o poder judiciário e até mesmo a administração pública, salvo o poder legislativo, que não está vinculado às decisões do STF, sob pena de petrificação da Constituição Federal. Mas só que esse cenário, ele pode ser mudado, uma vez que o ministro Celso de Mello, no ano que vem, em novembro do ano que vem, ele se aposenta. E o ministro Celso de Mello foi um dos que votaram a favor ou seja, votou contra a execução provisória da pena. Ou seja, segundo o ministro Celso de Mello, exige o trânsito julgado para aplicação da pena definitiva. E com base nesse entendimento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi solto, uma vez que a prisão dele estava fundamentada na execução provisória da pena. Ou seja, como a decisão que estava mantendo o ex-presidente na cadeia, não foi fundamentada com base nos requisitos cautelares da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz federal mandou soltá-lo, uma vez que não havia a existência dos requisitos da prisão preventiva. Ou seja, mesmo diante dessa decisão do STF, não quer dizer que todas as pessoas vão serem soltas de forma automática, uma vez que cada caso deve ser analisado de forma individualizada. Ou seja, caso haja presente os requisitos da prisão preventiva, ainda que haja condenação em segundo grau, em que o condenado tenha interposto recurso especial ou extraordinário, nesse caso, se houver os requisitos da prisão cautelar, pode ser mantida a prisão do condenado. É importante ressaltar também que podemos citar 4 posições em relação a esse entendimento. A primeira posição, que foi defendida pelo STF antes de 2019 e entre 2016 e 2019, entendia que a execução provisória da pena, ela independe de alteração legislativa, uma vez que os recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo e também só discutem matéria jurídica, ou seja, não discutem matéria fática. Por outro lado, uma segunda posição entende que para haver a execução provisória da pena, depende de uma alteração legislativa, ou seja, de uma lei infraconstitucional. Foi realmente o que ressaltou o ministro Dias Toffoli, no julgamento feito no dia 7 de novembro de 2019. Ele entendeu que se houvesse uma alteração do artigo 283 do Código de Processo Penal, poderia ser admitida a execução provisória da pena, uma vez que o que impedia a aplicação dela seria esse próprio dispositivo, que exigia o trânsito julgado da sentença penal condenatória, ou então apresenta os requisitos cautelares da prisão preventiva. Por outro lado, uma terceira corrente entende que para que haja execução provisória da pena, deveria haver uma emenda constitucional, permitindo, por exemplo, que a partir da condenação feita por tribunal em segundo grau, seja pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, poderia haver a execução provisória da pena. E uma quarta corrente entende que, ainda que haja uma emenda constitucional, não poderia ser admitida a execução provisória da pena, uma vez que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que consagra o princípio da presunção de inocência, ou seja, que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, seria uma cláusula pétrea. Ou seja, com base nesse entendimento,
não poderia haver sequer uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição Federal, uma vez que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ele constitui-se em uma cláusula pétrea, ou seja, trata-se de um direito fundamental que não pode ser reduzido nem extinguido, sequer por emenda constitucional, por se tratar de uma cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Após discorrer sobre todas essas 4 correntes, eu me posiciono pela última corrente, ou seja, eu entendo que uma proposta de emenda constitucional que tenha por objeto permitir a execução provisória da pena após a condenação por tribunal em segundo grau, seria inconstitucional. Tanto é que o próprio parlamentar federal teria legitimidade, ou seja, tem legitimidade para impetrar um mandato de segurança perante a Suprema Corte em controle preventivo de constitucionalidade, uma vez que a PEC, que trata dessa execução provisória da pena, ela estaria violando diretamente e de forma flagrante uma cláusula pétrea, ou seja, o direito e garantia fundamental e individual previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, ou seja, trata-se do princípio da presunção de inocência. E uma vez que esse princípio ele foi consagrado pelo poder constituinte originário, ou seja, o que criou a nossa Constituição Federal de 1988, ele não poderia ser reduzido e nem extirpado pelo poder constituinte derivado, reformador, ou seja, aquele que permite a alteração da Constituição Federal por meio de emenda constitucional. Ou seja, atualmente a PEC que trata da execução provisória da pena, ela se trata de uma PEC flagrantemente inconstitucional, que antes mesmo de se transformar em uma emenda constitucional, ela já pode ser questionada por meio de mandato de segurança impetrado por parlamentar federal, por violar a cláusula pétrea prevista no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Uma vez que o próprio artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, estabelece que não será admitida proposta de emenda constitucional tendente a abolir um direito e garantia individual. Ou seja, essa proposta de emenda tende a abolir o direito fundamental de ser presumido inocente até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Também pode ser alegado o princípio da redação do retrocesso social, ou seja, o direito fundamental à presunção de inocência, uma vez consagrado pelo poder constituinte originário, ele não poderia ser suprimido nem reduzido pelo poder constituinte derivado reformador, por violar o princípio da vedação do retrocesso. Então, eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Caso tenham gostado do vídeo, deem um like, e queria também que os senhores comentassem qual a posição dos senhores a respeito da execução provisória da pena, até mesmo para reforçar o debate jurídico de uma questão tão importante em nossa sociedade. Se os senhores tiverem vontade, podem fazer os comentários, podem cada pessoa manifestar sua posição em relação à execução provisória da pena, pois vivemos em um Estado democrático de direito. Independente de posições favoráveis ou contrárias, o importante é manter o debate jurídico, até mesmo para o nosso próprio crescimento intelectual. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde.